Então, muito obrigada, Angélica, por participar aqui com vocês. Fui jurada, realmente foi difícil, os trabalhos foram maravilhosos. E agora a Angélica pediu que eu falasse com vocês sobre assim, essa trajetória de RH e esse desafio do RH atual, né? Porque eu peguei o RH ainda na fase que mudou de departamento pessoal para RH, lá em 83, eu acho que foi quando eu comecei em RH, e peguei essa transição e eu vejo que agora nós estamos cada vez mais mudando também, e precisamos mudar, né? O RH precisa mudar, porque estamos tendo desafios novos, porque o mercado mudou, os candidatos, né? Eu trabalho com seleção, eu faço seleção para o Brasil todo, então eu converso muito com várias gerações. Uma das questões que eu comento sempre, que no Rio, quando eu faço processo seletivo para o Rio de Janeiro, as empresas me dão a faixa etária. E nos outros estados não tem isso. Então eu atendo de todas as faixas, né? E eu percebo que há uma mudança muito grande no jovem, e o jovem é empreendedor com a sua carreira. E a Angélica me convidou para falar sobre o empreendedorismo e o RH, porque eu sempre tive esse olhar empreendedor para a área de RH. Porque sempre fui inquieta. Até porque meu pai, eu sou de Uruguaiana, do lado da fronteira, né? Então, meu pai era exportador de lã, porque a minha família toda era de fazendeiros, meu pai exportava lã para a Europa. Então, vocês imaginem, eu me criei com um empreendedor dentro de casa que não tinha internet. Eu fico pensando, ele já morreu, mas eu gostaria de te perguntar, né? Como é que ele fazia para vender lã para a Europa sem internet, sem WhatsApp? Como é que eu sei que ele tinha um representante, né, alemão, que ia lá, e tal. Mas assim, eu via que às vezes eu me criei vendo ele pedindo ligação para a Europa, e aquela ligação às vezes demorava 2 dias, imagina eu lá na fronteira. Então, eu acho que isso, nós somos, né, resultado das pessoas que nos cercam, né? Então, eu me criei vendo meu pai agindo dessa forma, a empresa era familiar, era meus tios, meus tios avós e tal. Então, isso para mim foi natural ver essa questão do empreendedorismo. E eu vejo que, eu sempre, meu filho que fala assim, ó, que quando ele nasceu, eu falei assim, o que tu vai ser quando crescer? Porque eu sempre, desde pequeno, eu conduzi que ele pensasse no que ele gostaria de ser, né? Então, hoje, deixa eu ver aqui, que eu passo aqui, né? O que acontece hoje, né? A nova geração, como eu falei, nós não podemos olhar para essa geração na hora do processo seletivo com o olhar do passado, porque esse profissional, ele não tem essa visão que nós tínhamos de fazer carreira nas empresas, né? Eles têm esse olhar empreendedor. Então, quando eu falo, eu fico assim, admirada da segurança que eles me dizem. Essa vaga é híbrida? Não, é presencial. Então, eu te agradeço porque eu não tenho interesse. Eles têm coragem de dizer, mesmo desempregados, né? Eles não querem. E isso é às vezes o diretor, o gestor da empresa, ele vê isso como negativo. E eu acho que isso é um desafio para as empresas. Elas precisam ver como é que ela vai atrair esse talento, né? Como é que ela vai manter, primeiro atrair e depois manter, porque eles não ficam também, né? Eu estou fazendo uns processos seletivos lá para Santa Catarina, e Santa Catarina está em pleno emprego. Esse dia eu falei para o meu cliente, acho que eu vou abrir uma consultoria aí. Porque tem muita vaga, e eles estão o tempo inteiro sendo chamados.
Então, eles fazem isso mesmo, né? De ver a questão da carreira deles. Então, como é que a gente faz essa conexão, né, desse cenário do RH? Então, o RH não pode mais ser um RH burocrático, onde ele vai, vou fechar a vaga. Não, ele tem que fazer um link do que a empresa espera desse profissional e se esse profissional vai ter uma trilha de carreira dentro da empresa. Porque se ele não tem trilha de carreira, eles não ficam. E outra coisa, hoje, né, as pessoas concorrem com vagas, com pessoas de todo mundo. Eu vejo, vou falar de novo no meu filho, prometo que não vou falar mais, mas ele participou agora há pouco de um processo seletivo global. E eu achei assim, mas eu falava isso, que quando ele estava no ensino médio, que vinha com aquelas coisas de ranking, né? O melhor aluno da sala e tal, um dia eu falei para ele, olha, eu fui visionária, empreendedora, eu falei, não se baseie nisso, porque você não vai concorrer com seus colegas de sala, você vai concorrer com o mercado. Então, não fique sendo o melhor da sala, você tem que ser o melhor na sua área. E agora, quando ele participou do processo seletivo para uma empresa aí de óleo e gás que ele está, graças a Deus foi aprovado, né? Entrou ele, uma francesa e um iraniano, eu acho. Eu não sei esse terceiro o que é, mas eu sei que... Então, vocês vejam, ele concorreu exatamente com pessoas de outros países. Então, isso é realmente o que as empresas... claro que isso as grandes, né? Mas a gente vai ter que ver assim, um profissional, a gente vai ver qual é a empresa que eu atuo, qual é o mercado que eu atuo e que tipo de profissional que eu tenho que atrair para cá. Porque, claro, que um profissional que vai para uma empresa grande não é o mesmo perfil que vai para uma empresa menor. E isso não quer dizer valor, isso quer dizer perfil mesmo. Eu tenho mais perfil para trabalhar numa empresa grande, ou eu tenho um perfil para trabalhar numa empresa menor, onde eu converso com o dono, onde o nível hierárquico é menor. Então, os RHs têm que ter essa cultura de inovação, de liderança ágil e ambiente colaborativo. Essa coisa do sentimento de dono, né? Isso só pode existir num ambiente onde haja um ambiente colaborativo. Porque não tem condição da pessoa dizer, você tem que ter espírito de dono e tratar a pessoa ainda como anos 60. Não tem como, né? Ser aquela coisa burocrática que não valoriza o pensar, o trazer ideias novas, o pensar fora da caixa, como a gente fala, né? Então, como é que elas se conectam? Como falei, do burocrático, né, para o estratégico, e a gente tem que fazer toda essa questão de aliar. Eu quero trazer essa geração. Como é que eu trago essa geração? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês lembram da Jojo, não é a Jojo Todinho, aquela Jojo que tinha, que foi uma das primeiras blogueiras que falava. Ela começou com o Caio, o namorado dela, ela é lá de Niterói, e ela falava, ela fazia... Teve um ponto forte dela quando ela falou sobre o batom vermelho. Ela feminista, garota nova, feminista, começou a levantar umas questões. A tua geração, né, Maria? Que a garotada acompanhava muito ela. E ela bombava na internet. E ela estava assim a mil, ela tinha um canal maravilhoso. Ela é amiga da minha nora, né? Então elas são de Nidana. Bom, de repente, o que todo youtuber quer? Ter 300 mil, 500 mil, 1 milhão de seguidores, né? Ela, de repente, cansou e falou, não quero mais isso. Ela vendeu as coisas dela, fechou o apartamento, botou tudo dentro do carro e na pandemia ela saiu, mundo afora. Tu vê, são valores, né? A gente quer estabilidade. Essa geração não quer estabilidade. Eles querem propósito.
Quando ela percebeu que aquilo ali não era mais, né, valor para ela, ela falou, vou fazer outra coisa. E ela foi embora. Hoje ela mora numa cidadezinha minúscula que não tem nem luz elétrica. Eu não sei como é que ela consegue, mas é uma coisa assim. Então, as pessoas vão em busca do seu próprio. Essa geração e a gente tem que entender isso, porque eles buscam o propósito. Então, quando a empresa diz assim, eu não quero geração Z, porque eles não se fixam na empresa, eles não gostam de trabalho presencial. É a geração. Nós temos que ver que essa geração é empreendedora. Ela olha a carreira dela, ela não olha a empresa. Ela olha a sua carreira. E eu digo para vocês que são de RH, hoje, né, vocês atuam em RH, veem que isso está mudando, né? As pessoas hoje, como eu falei, não buscam mais estabilidade. Quem busca estabilidade é a geração mais 40 mais, né? Mas a gente também tem esse desafio de trabalhar as questões da intergeracionalidade nas empresas. E isso vai ser muito importante. Teremos que trabalhar, futuramente teremos muito mais pessoas 40 mais. Isso é estudo, não é chute. Tá? Teremos muito mais pessoas 40 mais do que jovens. Tanto é que eu não sei se vocês já sabem do movimento do Sebrae. O Sebrae tem já um movimento fortíssimo de economia prateada. Eu participo de 2 grupos de gente cabeçudo mesmo, onde eles fazem um estudo, toda essa questão aí geracional, então, que falam da economia prateada. Então, isso tudo vai ser um nicho para nós também, porque o que vai ocorrer? A pessoa com 40, eu diria 50 mais, eles são 40 mais, mas eu digo 50 mais. Os 50 mais, ele tem um mercado diferente. E ele vem para a empresa, ele traz a experiência, ele traz a questão do conhecimento, já da maturidade, né? Ele já passou por uma trilha, né? Eu vejo por mim, assim, né? Quanta coisa eu já vivi. E eu vejo que hoje, quando eu trato, né, com o meu RH que eu atendo, os RHs, né, dos meus clientes, é tudo garotada. Então, eu vejo que nos processos seletivos, né, Sofia? Sofia tem também uma consultoria de RH, nós orientamos muitas vezes o processo seletivo, né? Eliana também, né? Porque está tendo uma juniorização no RH que é uma tendência. E nós, né, que temos mais experiência, nós podemos dar essa orientação, porque esse olhar, né, é aquela coisa assim da maturidade, que a gente pode mostrar. Eu trabalho com pessoas com deficiência desde 2007. A Jussara também, né, Jussara? Então, nós somos pioneiras nessa área. Quando nós iniciamos, havia um trabalho, hoje, como o Fábio falou aqui, havia um trabalho assim, da inclusão mesmo. Nós fazíamos assim, uma entrevista e víamos em que área ela poderia ser alocada. Hoje eu vejo muito assim, olha, eu preciso de uma pessoa assim, com inglês fluente, que saiba isso, que saiba aquilo, blá, blá, blá. E às vezes é para justificar para o fiscal, né? Muitas vezes é para justificar para o fiscal, olha, eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Então, há todo esse desafio para nós de RH. Trabalharmos essa questão com o cliente, orientarmos, falarmos sobre o preconceito do etarismo. Temos que trabalhar, sim, com pessoas 50 a mais, por que não? Eu acho que é uma coisa que no Rio de Janeiro a gente tinha que levantar essa campanha.
Porque só, eu digo para vocês, eu trabalho com outros estados. Não tem. Esses dias eu perguntei para um cliente de São Paulo, né? De São Paulo, aqui pertinho. Perguntei, qual a faixa etária? Ele falou, como assim? Eu fiquei até com vergonha, porque a gente está tão acostumado a perguntar, né? Ele falou, como assim? Não, tem. E a própria pessoa, ela se exclui se ela não está atualizada, mas não é a idade que vai excluir, né? É a competência, a atualização, né? Tem toda essa questão. Vocês terem uma ideia, a Angélica falou do curso de IA, né? Eu comecei a fazer um curso de IA a convite de um cliente que eu atendo, né? Ele tem 83 anos, ele falou para mim, Helena, comprei um curso de IA para nós dois. E eu falei, tá louco? Ah, comprei. Nós vamos fazer esse curso juntos. E aí começamos a fazer. E aí um amigo meu, que foi diretor do hospital, um hospital grande aí, falou assim, Helena, eu vou te dar um curso de presente de IA na saúde. Eu falei, eu não sou médica. Não, mas é bom porque aí tu vai te atualizando também. Bom, desse curso virou um grupo. Então eu estou lá com os médicos estão falando sobre grupo de IA na saúde, eu estou lá só vendo. E vocês veem que é uma coisa, esses médicos são nossos clientes. Porque num processo seletivo, um médico do trabalho, ele vai estar no processo seletivo. Por isso que eu estou falando. Então, eu me enfio, como a Angélica disse que eu me atualizo, por quê? Porque eu tenho que escutar tudo, o RH tem que ser empreendedor, porque ele tem que escutar o mercado. Eu não posso somente olhar a vaga, eu tenho que olhar o mercado e dizer para o meu cliente, né? Esse mercado, né? Isso que é o RH moderno. Eu não posso simplesmente pegar o perfil e trabalhar o perfil. Eu tenho que ver o que o mercado está falando. Eu dou orientação para ele, eu digo, olha, eu estou fazendo o teu processo, estou entrevistando as pessoas e elas estão me falando isso, isso, isso. Para que ele veja, ele escute através de mim o que o mercado está falando. Aquele mercado que ele está buscando, né? É a mesma coisa na área da política, né? Eu me meto em vários partidos, eu vou... Por quê? Porque eu quero ver lá... Hoje eu estava falando na hora do almoço. Por que eu vou? O governador faz almoço para os secretários, estou eu lá no meio. Não tem nada a ver, não vou ser secretário, não vou ser vereador, não vou ser nada, mas eu estou lá, porque me convidaram, eu estou lá. Por quê? Porque eu quero escutar o que eles... Porque quem faz as leis, né? Eu posso chegar lá e cutucar, falar em projeto de lei com ele, tá precisando disso aqui, temos que fazer. Agora eu estou na briga com ele. Eu estou na briga com eles, de morador de rua, e eu fico no pé, tá? Sabe? A gente tem que fazer isso. Então, esse é o RH, né? O que a gente precisa? Então, concluindo, né? Porque já está acabando. O RH precisa isso, criar ambientes onde os talentos possam pensar e agir como empreendedores, mesmo dentro de grandes organizações. Nas pequenas, por que mesmo nas grandes eu botei? Porque nas pequenas isso é comum, ele tem mais voz ativa. Nas grandes, que às vezes eles viram um número. Mas as empresas têm que dar esse espaço para os profissionais, para todos os profissionais poderem colaborar, porque todos nós temos algo para oferecer. Os nossos grandes desafios que eu vejo são escutar as gerações mais novas, trabalhar com eles com o desafio de como atrair essa geração e reter essa geração na empresa, já que eles são empreendedores, como utilizar o conhecimento dos 50 a mais, fazer esse trabalho intergeracional, que eu acho que é um desafio para nós convencermos os diretores da importância de que isso para eles vai ser um valor, né? Porque ele vai poder ter essa mescla de gerações, né? Que é uma soma. E aí o futuro é agora, a gente não pode mais falar. IA, a gente está falando IA e já tem 3 anos que a gente está falando. Né? E aí eu vejo, por exemplo, lá com os médicos,
a maioria de coisas que eles já estão fazendo, nas empresas também, não é? Que a gente mesmo já está fazendo também. Então, é olhar para frente, seguir e não parar. Porque se nós pararmos, a gente é atropelado. Falaram assim, ó, a gente não... IA não vai substituir as pessoas. Mais ou menos, né? Porque algumas áreas, com certeza vai. Mas vai depender de nós vermos, nos atualizarmos e vermos o que a gente quer também, o nosso propósito. Porque nós também somos RH, mas também temos nossos propósitos, né? Eu acho que esses dias eu almocei com uma gerente de RH de uma empresa, e ela falou, pedi demissão, final do ano eu saio. Falei, tu vai trabalhar com o quê? Vou trabalhar com artesanato. Ela tem 60 anos. Então, não é só o jovem que quer trabalhar com propósito. Ela disse assim, eu acho que meu momento chegou, acabou. Eu faço muita coisa aqui, então eu vou entregar os processos, né? Ela atende várias áreas lá. Então, ela falou, já pedi para colocarem pessoas para eu preparar e eu vou trabalhar com outra coisa. Então é isso. Espero que tenha eu falei bastante, mas não sei se eu dei o recado que vocês queriam ouvir. Mas assim, ó, para concluir, tá? Façam no empreendedor, vocês, aquela revista RHSA, façam de vocês, né? Ó, aqui sou eu, minha empresa, ela chama IMPA, porque eu falei, eu quero ser IMPA, eu não quero ser mais uma, né? Eu sou aqui, ó, 18 anos, eu sou ímpar no mercado, e essa me aluno 2 escadas, que é de subir, desenvolver e crescer. Obrigada.